alegria muito grande estar aqui no meu, no seu, no nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre o câncer de mama. Muito importante esse assunto, porque é um assunto que é pertinente às mulheres, mas também aos homens. Isso mesmo, o homem também tem câncer de mama. Claro, numa incidência muito menor, mas o câncer de mama também atinge aos homens. Hoje nós vamos estar falando tudo sobre o câncer de mama depois da nossa vinheta. Bom, gente, antes de eu falar sobre o câncer de mama, é muito importante que eu dê para vocês um panorama daquilo que é o câncer. Para vocês terem uma noção, a partir do ano de 2020, o câncer passou a ser uma doença que mais mata no mundo. Isso mesmo, ganhando inclusive dos eventos cardiovasculares do infarto agudo do miocárdio. Essa coisa de dizer assim, professor Luiz, o câncer é uma doença. Eu, como saúde integrativa, saúde e qualidade de vida, não vejo dessa forma. Eu vejo o câncer como um sintoma. Mas, Luiz, se é um sintoma, o que é a doença então? Percebam, na saúde, de um modo geral, nós chamamos todo o nosso organismo de terreno biológico. Isso mesmo, nós somos compostos por células, por mais diversos tipos diferentes de células que nos dá o terreno biológico. E esse terreno biológico, ele tem que estar 100% sadio. Quando você tem um processo inflamatório e que esse terreno biológico está adoecido, nós vamos entender que nesse momento o organismo está doente. E aí o câncer vai se oportunizar desse processo, desse terreno biológico inflamatório para se manifestar. Mas não é só o câncer não. As mais diversas patologias que nós conhecemos também irão se aproveitar. Mas o câncer, de um modo geral, por quê? Porque na verdade, o que na verdade o câncer nada mais é do que a questão de uma célula no meio de um pH muito ácido. Ou seja, quando o nosso organismo está inflamado, o nosso pH, o pH do nosso organismo tende a diminuir, ou seja, ficar mais ácido, e a célula ela fica doente mediante ao meio em que ela está vivendo. Num pH mais ácido, a célula vai adoecer. E aí eu faço uma analogia, a analogia do aquário. Percebam, pensem num aquário, tá aqui ó, pensem no aquário. O aquário ele é composto por quê? Por água. E o nosso organismo, composto por quê? Por água. 74% do nosso organismo é água. Muito bem. E o que delimita essa água? O que não faz essa água extravasar? O vidro do aquário. No nosso organismo, quem retém a água? A nossa pele. Percebam, dentro do aquário eu vou encontrar vida. Eu vou encontrar peixinhos. E dentro do nosso organismo, nós iremos encontrar células. Percebam, se você não cuida desse aquário, se você não cuida dessa água, e essa água cada vez mais vai ficando turva, vai ficando com o pH ácido, o que vai acontecer com os peixes? Eles vão adoecendo, 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 até morrer. Assim é o nosso organismo. É muito importante que a gente atente para esse detalhe. Bom, então chegou a hora, vamos falar do câncer de mama. Bom, para falar do câncer de mama, é preciso que a gente entenda quais são os tipos, né,
dos mais diversos tipos de câncer de mama. Na verdade, para ser bem objetivo, nós temos dois tipos separados ou subtipos separados do câncer de mama. Primeiro, eu vou falar daqueles cânceres que vai depender do lugar do tecido que ele vai se manifestar, para a gente entender que tipo de câncer nós estamos falando. Então, por exemplo, o local aonde esse câncer vai se manifestar. Nós podemos, por exemplo, citar o carcinoma ductal. O que é o carcinoma ductal? É o câncer que vai se manifestar nas células do ducto da mama. Ou então, o carcinoma lobular. No carcinoma lobular, as células que irão se manifestar é no lóbulo da mama. Para a gente entender, o lóbulo da mama é onde a mulher produz o leite. É muito importante que separemos, no caso do carcinoma ductal, do que é invasivo e do que é in situ. O que é o câncer invasivo? O carcinoma ductal invasivo. Eu estou diante de um câncer onde ele tem poder de proliferação, metástase. E o in situ, ele não vai romper ali o ducto da mama, então ele vai ficar naquele lugar ali, naquele local ali, e não irá produzir metástase. E aí, existem outros tipos de cânceres que vão promover também, dependendo do local, vão promover, né, as lesões tumorais? Sim, são eles. Os mucinosos, os medulares, os câncer filoides. São cânceres que irão produzir lesão também no organismo, na mama do homem, muito mais das mulheres. Então, esses são os cânceres histologicamente dizendo. Bom, nesse momento, nós vamos falar dos subtipos moleculares. Esses cânceres, eles têm uma característica diferente. Por quê? Porque ele é no receptor, né, da célula tumoral. Eles vão acontecer tanto a sua replicação quanto a sua produção neoplásica será nos receptores das células. Então nós temos uma classificação. São 4, né? As luminares: luminal A, luminal B, HER2 positivo e o triplo negativo. São esses os subtipos moleculares. É importante que tenhamos o conhecimento desses subtipos. Por quê? Porque o prognóstico e o tratamento estará 100%, né, atrelado ao conhecimento desses cânceres. Tanto os luminais, né, o luminal A e B, tanto o HER2 positivo, quanto o triplo negativo. Vamos falar de cada um deles nesse momento. Bom, então vamos começar pelo luminal A e o luminal B. É importante que você entenda que são tumores aonde você tem a sua ação específica nos receptores hormonais. Então, se eu tenho o luminal A e o luminal B nos receptores hormonais, né, ele vai agir em cima de quê? Dos hormônios estrógenos e progesterona. Isso é importante por quê? Porque o tratamento, né, o prognóstico, o tratamento do luminal A e do luminal B está intimamente ligado às terapias hormonais. Nós vamos chegar daqui a pouco lá. Mas é importante que você entenda o seguinte, né? A replicação baixa está voltada ao luminal A. E já a proliferação, que ela é alta, no luminal B. Para vocês terem uma noção, esses dois tipos de cânceres de mama representam em torno de 70 a 75%
das incidências de câncer de mama. Bom, gente, para vocês terem uma noção, esses tumores, né, luminal A e luminal B, acometem a mulher na pós-menopausa. Muito importante perceber isso, porque são tumores de lesão nos receptores hormonais da célula neoplásica. E qual será o tratamento? A hormonioterapia. Existem várias medicações, né, hoje à disposição da medicina, que são alopáticos, né, no tratamento desses tumores que são tumores de receptores hormonais. Na verdade, essas medicações, elas podem ser utilizadas mediante a avaliação do momento do tumor. Por exemplo, se nós estamos falando sobre um tumor na sua fase inicial, né, na sua fase in situ, né, normalmente ela pode ser oferecida como forma de quimioprofilaxia. Quimioprofilaxia, né, para que esse tumor não se desenvolva. Como é que ele vai fazer isso? Ou ele vai diminuir os níveis de estrógenos e progesterona, ou ele vai inibir esse hormônio. Uma outra situação também é a situação onde a quimioterapia ela ainda não está indicada. Ou seja, ainda não se chegou a um momento crítico do câncer de mama, desse tipo de câncer de mama, então se faz a hormonioterapia. Uma outra forma de você utilizar a hormonioterapia é quando o tumor, né, luminal A ou luminal B, já está localmente avançada, né, ou já está promovendo ações metatáxicas, ou seja, já há metástase, né, e aí você pode fazer de 5 a 10 anos de tratamento da hormonioterapia. Bom, gente, então vamos falar agora do tumor HER2 positivo. Ou seja, também serão, né, ali nos receptores HER2, aonde eles serão extremamente estressados. Esses receptores, né, que envolvem os receptores que envolvem a célula, né, a membrana celular tumoral, elas serão excessivamente estressadas, o HER2 positivo. Quando isso acontece, temos que entender que isso é em torno de 20%, né, 70% a 75% é do luminal A e B, 20% do HER2 positivo. É importante entender que numa época atrás, esse tipo de tumor ele tinha um prognóstico muito ruim, porque o tratamento ele era bastante desconhecido, pobre em opções. Porém, hoje, a saúde já entende o tratamento, né, como uma terapia-alvo. Ou seja, é uma terapia 100% voltada para o tumor HER2 positivo. Existem duas medicações que é ofertada nesse tratamento, né, de terapia-alvo do HER2 positivo. O primeiro é o trastuzumab e o segundo é o pertuzumab. São duas medicações, né, que são utilizadas no tratamento da terapia-alvo no HER2 positivo. Ele também pode ser utilizado, né, essas duas medicações, elas podem ser utilizadas quando você tiver anel adjuvante. O que é anel adjuvante? Você faz o tratamento, a terapia medicamentosa antes da cirurgia, ou pode ser adjuvante, que é o quê? É após a cirurgia. Então você pode fazer a medicação antes da cirurgia, essas duas medicações antes da cirurgia, o médico pode optar por fazer essas duas medicações antes da cirurgia, que nós chamamos de neoadjuvante, ou pode fazer após a cirurgia, que nós chamamos de adjuvante, né? Pode ser feito também quando esse tumor já está avançado, né?
ou metastático, né? Já existe metástase, ou seja, já existe lesões tumorais em órgão distante. Hoje existe um tratamento com uma molécula específica chamada TDM1. E olha que legal, essa molécula ela é associada a um quimioterápico. E o que ele vai fazer? Essa molécula vai entrar no receptor HER2 positivo, vai entrar e quando ela estiver dentro da célula tumoral, ela vai liberar o quimioterápico, ou seja, vai começar a fazer toda uma inibição desse HER2 positivo. TDM1 é o nome dessa molécula. Mas, bom, e aí qual é o tipo de exame que eu irei fazer para entender que esse tumor é um HER2 positivo ou não, né? Eu tenho um exame que vai definir, que é o exame imunohistoquímico, pode ser o FISH também, mas é o imunohistoquímico que vai definir se você está ou não diante de um tumor HER2 positivo. Ele vai ser hiperestresso, né? É um tumor de exame hiperestresso, vai medir, né, a função hiperestresso desse tumor através desse exame chamado histoquímico, né? É um exame imunohistoquímico e pode ser feito pelo FISH também. Bom, então chegamos no tumor triplo negativo. E por que ele é chamado de triplo negativo? Porque há a falta de expressão de todos os receptores, ou seja, não tem o receptor para estrógeno e progesterona, ou seja, não é um tumor que haja sensibilidade para os receptores luminal A e B, e também não é para o HER2 positivo. Então, se ele não é expressivo a nenhum deles, né, esse tumor é chamado de tumor triplo negativo. Bom, gente, esse tumor é um tumor menos comum, né? O triplo negativo ele é menos comum e acomete mais os jovens, né? Na fase etária da vida, né? Ainda na sua fase de juventude, esse tumor ele pode acometer as mulheres, né? Que é o triplo negativo. E normalmente, infelizmente, né? É um tumor muito agressivo. É um tumor muito agressivo. Esse tumor, numa certa época da vida, ele era órfão de tratamento. Mas hoje, nós entendemos, né, que existe logo de cara o tratamento da quimioterapia. Você pode fazer a quimioterapia, a cirurgia, né, a quimioterapia e a cirurgia, e basicamente, né, existia esse tratamento. O grande problema desse tumor, né, o triplo negativo, é que ele faz a mutação genética do BRCA1 e do BRCA2, que são os genes mais conhecidos, né, no câncer de mama. É o BRCA1 e o BRCA2. Né? E para isso, né, ser mais otimizados em relação ao tratamento, hoje a oncologia trata o triplo negativo através da imunoterapia. Então, será a imunoterapia o grande tratamento do câncer de mama triplo negativo. Professor Luiz, quais são os fatores de risco? Né? Obesidade pós-menopausa, a mulher com obesidade pós-menopausa, o sedentarismo, né? O sedentarismo ele é ruim para qualquer doença, né? Para o câncer é importante que você não seja sedentária. O tabaco, o fumo, o cigarro, o etilismo, o álcool, o uso do anticoncepcional durante muito tempo, muitos anos, principalmente aquela mulher que logo após os 10 anos de idade já começa a fazer uso do anticoncepcional, até mesmo por tratamentos, né, dermatológicos e hormonais,
a alimentação pró-inflamatória, alimentos que contêm carboidrato de cadeia curta, os açúcares refinados, o excesso de gordura, né, de um modo geral, são fatores que vão aumentar muito mais a probabilidade de você desenvolver câncer de mama. A menarca precoce, né, aquela mulher que começou a menstruar antes dos 12 anos, e a menopausa tardia, são fatores de risco que eu chamo de fatores... essa menopausa precoce tardia, né, ela não é bem classificada como um fator de risco removível, mas as outras demais, elas são fatores removíveis. E os fatores não removíveis, professor Luiz, são os fatores genéticos, né? Os fatores familiares. Há uma sequência de câncer de mama na família, da bisavó, da avó, da mãe, da filha, e por aí vai. São fatores genéticos, mas percebam, e isso é importante, né? No próprio site do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, aponta que o fator genético ele está em torno de 15 a 20% da manifestação de qualquer tumor, de qualquer neoplasia, e o câncer de mama também está ali embutido nesse processo. Então, percebam, é importante que a gente olhe mais para os fatores ambientais, né? Claro, sem desprezar o fator familiar ou familiar, que é o fator genético. Professor Luiz, eu quero saber quais são os sinais e sintomas do câncer de mama, né? Os nódulos que aparecem de forma súbita, né? Você vai fazer o autoexame e ele está lá presente. Também pode acontecer de você palpar esses gânglios nas axilas, né? Entender que a pele da auréola do bico também, ele pode ter uma alteração, principalmente no processo de descamação do bico, né, que nós chamamos de casca de laranja, né? A coceira, o prurido, secreção unilateral. Pode sair em forma de sangue, né? Aquela secreção sanguinolenta, pode sair leitosa, pode sair até transparente, como se fosse o colostro. Mas a saída de secreção, o edema da mama, a assimetria da mama com um quadro doloroso, né? Isso são sinais e sintomas de que você pode estar manifestando um câncer de mama. Professor Luiz, então qual é o exame que eu deva fazer para estar rastreando, né, o câncer de mama? E aí eu vou dizer para vocês que isso não é prevenção. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas a mulher, após os 40 anos de idade, ela tem que entender que anualmente ela tem que fazer a mamografia. Passou dos 40 anos, ela tem que fazer a mamografia. Professor, eu entendi, mas existem alguns casos, né, que certos grupos de mulheres terão que repetir esse exame mais de uma vez por ano. Sim, sim. Quais são? Aquelas que estão dentro do chamado grupo de risco. Quem são essas mulheres que estão enquadradas no grupo de risco? São mulheres que têm na família parentes, claro, do primeiro grau com câncer de mama, com câncer de ovário, com um familiar do sexo masculino com câncer de mama e principalmente, né, os fatores genéticos para a manifestação de qualquer tipo de tumor que possa vir a acometer a sua família, e volto a dizer, a nível de primeiro grau, familiar a nível de primeiro grau. E quais são os tratamentos do câncer de mama? Nós temos a quimioterapia, é uma modalidade aonde o médico pode entender, né, a necessidade
da quimioterapia, a radioterapia, que é uma outra modalidade de tratamento oferecido quando a mulher tem o câncer de mama, né? E aí vai depender do estadiamento desse câncer de mama, né? As fases desse câncer de mama. Nós temos também a cirurgia, que pode ser a mastectomia parcial, com preservação de peles e estruturas, ou a radical, que vai retirar, inclusive, alguns linfonodos, algumas estruturas mais nobres, musculatura do peitoral e a pele de um modo geral. Essas mastectomia parciais, elas podem dar a oportunidade à mulher de uma restauração estética, né? Quando é aquela mastectomia radical, dificilmente o médico vai conseguir fazer a reparação daquela mama. Outra situação é a hormonioterapia, que nós discutimos aqui logo no início, né, do nosso vídeo. A hormonioterapia, claro, a hormonioterapia com uma opção de uma indicação plena. Qual é a indicação para a hormonioterapia? É a mulher ter o tumor, o câncer de mama, né, que tem a lesão nos receptores hormonais da célula tumoral. E aí então nós chegamos, né, na questão da prevenção. E eu digo para vocês, com toda a minha segurança, de que a mamografia, por exemplo, não é um exame preventivo. Não é. Mas, Luiz, se a mamografia não é, eu não preciso fazer? Sim, claro que precisa fazer. Mas entenda, no Brasil, a prevenção ela é equivocada. Quando você faz uma mamografia, é para você entender se você tem ou não tem possibilidades já instaladas daquele tumor. Ou seja, se a sua mama é sadia ou se ela já apresenta alguma alteração tumoral. E isso não é prevenção. Eu não falei para vocês que o câncer ele se manifesta aonde você tem um sítio ácido, o terreno biológico é ácido. Então, a prevenção é você fazer os exames para entender se você tem ou não inflamação sistêmica. E tratar a inflamação sistêmica para que o teu terreno biológico esteja sempre sadio. A mamografia nada mais é que um exame pré-diagnóstico do câncer de mama. E aí, se você faz lá a mamografia e apresentou um nódulo, você vai tratar esse nódulo, mas esse nódulo já está instalado. Isso não é prevenção, é um exame de diagnóstico precoce. Por quê? Porque o câncer, quanto mais precoce você descobrir, maior será a possibilidade de cura. Para vocês terem uma noção, a cura no câncer de mama está acima de 95%, desde que você faça esse diagnóstico precoce. Mas a mamografia não é uma prevenção, e sim uma ferramenta para que você possa ter um diagnóstico precoce. E se você não tem nada, você fez a mamografia, não apresentou nada, quem te garante que daqui a 5 meses, 3 meses, não irá brotar uma neoplasia ali? Porque você está inflamado. Então, é muito importante que quando você for fazer a sua mamografia, você também faça os exames que irão apontar uma possibilidade de um terreno biológico inflamado. Algumas delas eu posso citar como o PCR ultrassensível, eu posso citar o VHS, que é a velocidade de hemossedimentação, eu posso citar a homocisteína, eu posso citar a ferritina. São exames que vão apontar se você tem ou não inflamação. Ácido úrico, exame para ácido úrico, que hoje, né, a saúde mostra que é possível você entender com esse exame.
Então, percebam, é algo muito mais macro, é algo muito maior do que apenas fazer uma mamografia de controle e diagnóstico precoce. Bom, gente, então chegamos na nossa autoavaliação, né? E a nossa autoavaliação, eu vou dizer para vocês, eu quero avaliar essa mama aqui. Então, meu braço, né, aqui atrás, na nuca, e eu vou apalpar a mama no sentido rotatório, no sentido anti-horário, no sentido horário, na vertical, e também vou ter que apertar o bico do seio para saber se tem ou não saída de secreção. Faço isso na mama direita, faço isso na mama esquerda. Terminou? Não, não terminou. Vou pôr meus dois braços aqui atrás e vou olhar a minha mama. Por quê? Porque alguns tumores podem se apresentar fazendo retração da mama, eles vão retrair a pele da mama, vão mostrar edemas, assimetria da mama, e aí, diante desse quadro, você terá que procurar o seu mastologista. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal. Nós temos aí muitos vídeos positivos para a vida, para a saúde. Saúde e integridade de vida, é qualidade de vida. Vem com a gente e assistam os nossos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima.